Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Imperdível. Você não pode deixar de ouvir essa história, porque ela é linda demais. Eu garanto pra você. Eu garanto. Você vai ouvir essa história comigo a partir de agora. Mas antes, essa história também é muito interessante. Eu preciso que você contribua com o canal. Manda um valeu pra mim. O valeu, ele começa a partir de R$2. É uma contribuição feita com coração. E de verdade, o YouTube foi muito feliz. O YouTube teve essa ideia e criou um ícone que é um coração e dentro do coração um cifrão. Simboliza a doação feita por amor e com amor. Você ama o canal? É. Então ajuda, faz o canal expandir, crescer, gerar mais emprego, ter estúdio próprio, a gente ter condição de contar as histórias ao vivo com a sua interatividade. Oh, muito obrigado, você vai doar? É? Ô Paulinho, mas onde eu encontro esse coração e o cifrão dentro? Sabe onde você dá o joinha pra história? Que, aliás, é importantíssimo. Se você ainda não fez, dá o teu joinha pra história. É muito bom, muito importante. Ali à direita, você vai encontrar o tal do coração com o cifrão dentro. É clicar sobre e fazer a doação, com amor. Ou então manda um super chat, um super stickers. E daqui a pouquinho você vai também se tornar membro do canal. História de hoje. Pronta. Preparada. Vamos a ela? Começou. Eu entrei na casa que agora era só da mamãe. Meu pai tinha falecido havia um mês. A minha mãe Wanda não estava sozinha. Dentro da casa tinha um senhor. O senhor estava com um caderno e uma calculadora na mão. Eles estavam dentro do quarto de discos de vinil do meu pai. Eram mais de 2.000 discos. Nossa, meu pai tinha disco. Disco de tudo que é jeito. Disco que ele era apaixonado, sabe? Aquilo era a relíquia do papai, o tesouro do papai. Minha mãe me cumprimentou e me apresentou para o senhor que estava lá. Seu Divino, filho, ele veio aqui comprar os discos do seu pai. Ô mãe, a senhora vai vender os discos todos que era do papai? Todos, filho. Porteira fechada. Eu já expliquei pro seu Divino que aí tem raridade, né? Coisa que só seu pai tinha. Mas o seu Divino não tá valorizando muito. Tem disco, olha aqui, que só tá... Filho, você acredita? Tem disco que ele só tá pagando R$1. R$1. Seu Divino riu e explicou. É coisa que ninguém mais quer. Não vale nada. Eu nem deveria comprar, mas eu vou comprar todos até para ajudar sua mãe, sabe? Eu nem me lembro o que foi que eu respondi. Eu só sei que nessa hora eu fui tomado de tantas lembranças, mas tantas lembranças, que eu tive que me sentar na poltrona. As lembranças pareciam me deixar até meio zonzo. Aqueles discos eram a vida do meu pai. Nossa, a vida do meu pai. Eu era criança e ele nunca permitiu que eu tocasse em nenhum daqueles discos. Ele os pegava com tanto cuidado. Ele tinha uma flanelinha amarela, especial. Ele tinha um líquido que ele chamava de líquido neutro.
líquido neutro, eu nem sabia o que era isso. Aí ele alisava os vinis como se ele fizesse carinho nos discos. A minha mãe reclamava que ele jamais havia tido tanto carinho com ela como ele tinha com aqueles discos de vinil. No quarto em que ele guardava esses discos, ele mandou fazer uma prateleira. Ele virou uma discoteca mesmo, uma discoteca. Ele mandou fazer uma prateleira especial e ele mantinha os discos de pé, assim, em casulos. Ele mandava dividir os casulos na prateleira e ele colocava todos os discos de pé. Sua vitrola, a vitrola era impecável também. As agulhas, não põe a mão, não pode mexer. As agulhas bem cuidadas. Só ele se achava digno de colocar aqueles discos para tocar, para rodar. Ele até usava essa expressão: vou colocar hoje um disco para rodar. Para rodar era tocando o disco. Se alguém demonstrasse algum interesse, ele parava, ele dava uma aula sobre cada disco. Ele dizia o estúdio que foi gravado, os músicos que participaram. E não sei de onde ele tirava tanta informação. Se naquela época não tinha Google. Hoje é fácil, né? Hoje você dá um Google, não é assim? Naquele tempo não tinha. Mas ele sabia tudo. Ele sabia sobre o compositor de cada música, ainda a história do nascimento de cada música, o contexto em que a música foi criada. Era uma aula, sabe? Era uma aula. Olha, se meu pai, ao invés de ser químico, fosse um radialista, o programa dele teria com certeza uma imensa audiência. A minha mãe reclamou a vida inteirinha. Ele tinha muito mais ciúme dos discos de vinil do que dela. Ele os venerou a vida inteira. E quando surgiu o tal de CD, meu pai torceu o nariz. Isso não é disco, isso é invenção da tecnologia, que não tem som, não tem. Vocês observam? Vocês observam que aqui não tem o som do vinil? Escuta um CD, escuta essa porcaria. Aí escuta um disco de vinil, é outra coisa. Ele jamais aceitou. Ele dizia que os CDs jamais reproduziriam com fidelidade o som dos seus discos de vinis. Papai amava música, mas ele jamais teve um CD. Não, essa porcaria eu não quero. Essa porcaria eu não quero. E ele tinha uma opinião firme, sabe? Mas, afinal, quem somos nós nesse mundo, né? Meu pai tinha falecido havia um mês e a minha mãe agora vendendo todos os seus discos. E o senhor divino, o senhor comprador, ainda ousava dizer que alguns valiam alguma coisa, mas outros não valiam nada. R$1. R$1. Valeu nada. Eu nem devia comprar. Eu tô comprando porque tua mãe tá me dando porteira fechada. Um por um. R$1. Eu não sei, mas nessas horas me bateu um sentimento estranho. Eu chamei a minha mãe assim, num particular. Ô mãe, mas a senhora vai vender tudo? Que dúvida, Renato. Tudo, lógico. Eu não quero ficar com nenhum. Eu nunca toquei um desses discos. E agora que eu não vou tocar mesmo, nem sei mexer naquela vitrola, também vou vender a vitrola. Mãe, e aquele? Aquele é o primeiro da lista. Não suporto nem olhar pra capa. Mas nem olhar pra capa eu suporto. Seu pai, nossa, ele tocava esse disco em tudo que era ocasião. Especialmente aquela música durante os 40 dias que teu pai ficou em cima daquela cama. Ele
ele exigia que eu tocasse essa música. Os 40 dias que teu pai ficou em cima daquela cama, ele exigia que eu tocasse essa música. Não, aquele é o primeiro. Ele pensava que me enganava, Renato. Teu pai não me enganava, não. Ele nunca me enganou. Ele ouvia a música e ele pensava assim, no grande amor da vida dele. Ele já nem conseguia mais disfarçar as lágrimas. Ele ouvia a música e ele chorava feito criança. E ele chorava pensando nela. Tá achando que eu sou besta, que eu sou boba? Para tudo que eu precise explicar, eu vou fazer uma pausa assim para que vocês entendam a história. Que disco era esse? Que música era essa? Meu pai tinha um vinil. Esse era o disco. Foi esse aí que eu perguntei, mas você vai vender inclusive aquele? Porque esse disco era a paixão do meu pai. A paixão. E a mamãe acabava de explicar que durante os 40 dias que ele teve acamado em casa, antes dele morrer, ele ouvia aquela música em especial desse disco o dia inteiro. Meu pai tinha esse vinil. Ele era datado de 1959. E nesse disco havia uma música chamada Smokin' Gets in Your Eyes, The Platers. Nossa, esse disco era a paixão dele. Essa música era a vida dele. E ele sempre que colocava esse disco para rodar, ele fechava a porta do quarto. E nessa hora, ele levava consigo sempre uma garrafa de bebida para dentro do quarto, da discoteca dele. Ele levava lá uma garrafa de bebida. A minha mãe dizia que ele fechava o quarto, porque enquanto ele ouvia esse disco, e especialmente essa música, ele chorava. E como ele não queria que ninguém o visse chorando, ele passava a chave em tudo. Eu via a cena desde que eu era menino. E a minha mãe não gostava disso. Não, ela não gostava disso. Por último, o que aconteceu foi que meu pai ficou muito doente. Um câncer que teve começo pelo estômago e se espalhou depois, chegando aos ossos do papai, especialmente os ossos das pernas. Ele não podia mais se levantar. Então ele passou os 40 últimos dias de vida dele deitado na cama e ele pedia à minha mãe que ficasse sempre repetindo o disco, o mesmo disco. E aquela música, citada por mim, ele voltava e ficava ouvindo aquela música. Ele pedia, põe de novo, por favor, põe de novo. Às vezes com dor, põe de novo. Daí a minha mãe dizer, Renato, ele nunca me enganou. Não, teu pai nunca me enganou. Ele pensava que me enganava. Ele ficava ouvindo essa música e pensando no grande amor da sua vida. Mas que grande amor da vida do papai era esse que não a mamãe? É verdade, tem explicação. Esse grande amor da vida do meu pai era Lavínia. Havia sido a primeira namorada do papai. Morreu de acidente quando tinha apenas 18 anos de idade. A minha mãe, ela morria de ciúme disso, sabe? Embora a Lavínia tivesse falecido, ela sabia a importância da Lavínia na vida do papai. Ela ocupava uma parte muito grande do coração do papai. E a mamãe nunca digeriu bem essa história. Então ela tinha certeza que todas aquelas músicas românticas que meu pai escutava, daquele disco em especial, o vinil, datado de 1959, papai, quando ouvia, só tinha uma coisa no pensamento dele: Lavínia. Mas aquele disco, The Platers, tinha um detalhe a mais. E a história nunca ficou clara. Mas de duas, uma. Ou meu pai havia dado o disco
para Lavínia na morte. Foi assim. Ou meu pai tinha dado o disco para Lavínia e na morte dela ele trouxe o disco de volta, ou foi a Lavínia que deu o disco para ele de presente. Isso nunca ficou muito claro. Então, havia sido a partir daquele disco que nasceu a paixão do papai pelos discos de vinil, ou os discos de vinis. Daí se explica. A minha mãe nunca gostou da coleção de discos do papai. Era algo muito particular dele, para ele tinha importância. Mas este era o sentimento da minha mãe. E dava para entender. A minha mãe tinha ciúme disso. Eu pergunto aqui, qual é a outra mulher que não teria? Mas eu era o seu filho e o amor que nos unia era diferente. Então eu fiquei pensando se devia ou não interferir naquela negociação. Mas o homem, o seu divino, chamou a minha mãe. Ele tinha terminado a contagem dos discos. E por pouco mais de 2.000 discos, todos impecáveis, em estado de novo, ele chegou ao valor de R$3.000. Tinha mais de 2.000 discos. R$3.000. A minha mãe chorou um pouco e seu divino aumentou um pouquinho, coisa de mais R$500, negócio fechado. Interferir na frente da minha mãe eu achei arriscado. A minha mãe sempre foi muito sensível, sabe? Sempre foi muito sensível. Ela iria considerar uma traição se eu ficasse com um daqueles discos do meu pai. E principalmente se eu ficasse com aquele, o disco datado de 1959, aquele do The Platters. Era justamente com aquele que eu queria ficar. Aquele que tinha a música Smoking Gets in Your Eyes. Não, eu não podia fazer aquilo na frente da minha mãe. Não dava, nunca. Ela não iria entender. Então, o seu divino fechou o negócio, ok? Peguei o cartão do seu divino e eu procuraria depois. O homem mandou depois uma perua, uma Kombi, vir buscar todos os discos da casa de mamãe. Enquanto eu almoçava com ela, durante o almoço, nós conversamos muito sobre o papai. A mamãe precisava desabafar comigo. Mas ela também queria saber de mim, afinal, eu tinha vivido um momento difícil, sabe? Eu havia me separado. Meu casamento havia terminado. E uma separação é dificílima de ser enfrentada, sempre. Ainda mais quando se tem um casal de filhos. E eu tinha um casal de filhos com 11 e com 8 anos, pequenininhos. A minha mãe sabia o quanto que eu estava sofrendo, especialmente tendo que viver longe das crianças. Eu fui sincero com ela. Eu ainda sofria, mas eu não queria demonstrar para minha mãe o quanto que eu sofria. A minha mãe já tinha ficado muito sofrida com a viuvez que havia acontecido há um mês, era muito recente. E eu achei que sabe, eu achei que até que ela fosse me propor ir morar com ela. Foi isso que eu pensei. Eu estava lá almoçando, a gente começou a conversar, eu falando da separação, da tristeza de ficar longe das crianças, mas sem demonstrar tudo que... Nossa, se eu demonstrasse tudo que eu estava sentindo, eu ia arrasar de vez com a minha mãe. Esperei. Falei, eu acho que a minha mãe vai me convidar para eu vir morar aqui com ela, porque não tem sentido, né? Ela naquela casa sozinha e eu separado. Mas ela não tocou no assunto. Eu achei melhor esperar. Isso não deveria partir de mim, mas dela. Uma semana depois, de posse do endereço do seu divino, o seu divino, ele vai voltar à cena. Eu fui atrás dele. Eu queria tentar recuperar
aquele disco do meu pai. Lógico, tudo isso sem que minha mãe soubesse, ela nem poderia sonhar com aquilo. Quando entrei na loja de antiguidades, era uma loja sebo. Vocês conhecem um sebo? É esse tipo de loja que vende os livros antigos, os discos antigos. Era assim a loja do Seu Divino. Era uma loja sebo. Quando eu entrei, Seu Divino me reconheceu. Ele, oi, tudo bem? Opa, Seu Divino, tudo certo. Ó, eu vim atrás de um disco em especial. E expliquei para o Seu Divino por que eu não fiz isso lá na frente da minha mãe. Quando eu falei qual era o disco, o Seu Divino coçou assim a cabeça como quem tivesse um problema. Ele coçou assim a cabeça. Puxa, mas peraí. Sabe quando a pessoa está na dúvida? Coçou assim a cabeça. Puxa, mas... Peraí. Só um minuto, peraí. Ele foi atrás e aí ele voltou de mãos vazias. É Renato, né? Renato, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você acredita que justo esse disco que eu vendi? Foi o primeiro que eu vendi. O senhor tá brincando? Foi o primeiro. Eu cheguei lá com a carga perua da tua mãe, comecei a colocar os discos aqui, eu coloquei ele em destaque na frente. Vendi. Não me fala isso, Seu Divino. Pois é verdade. E agora? Seu Divino, tem como o senhor descobrir quem comprou o disco? Olha, quem vendeu foi minha sobrinha. Eu vou falar com ela. E se ela souber, eu te aviso. Ela não tá aí? Não, ela tá na hora de almoço dela. Ah, sei. Eu posso esperar então o aviso do senhor? Pode esperar. Pode esperar. Saí da loja desanimado. Meu Deus, eu nunca imaginei que ele pudesse vender um disco velho, antigo, tão rapidamente. Eu nunca que passou pela minha cabeça essa ideia. Afinal de contas, o disco, caramba, ele tinha levado fazia pouquíssimo tempo e já aconteceu isso, quer dizer, ele já vendeu. Não é possível. Quem será que comprou esse disco? Quem será? Exatamente nesse ínterim, quando eu voltei onde eu estava hospedado por uns dias, a minha mãe me telefonou. Aquela conversa que eu esperava que fosse acontecer naquele almoço, de repente, ela começou a falar pelo telefone. E eu estava até pensando no disco quando ela me ligou. A minha mãe, Renato, eu estava aqui pensando, não tem mais sentido você ficar sozinho, morando sozinho, e você tá falando em alugar, né, apartamento. E eu morando sozinho, a casa aqui é grande. Seu pai não tá mais aqui. Vem morar comigo, filho. Assim, fazemos companhia um pro outro. Aí o dia que surgir alguém na sua vida, você vê o que você faz. A proposta da mamãe que eu aguardava para aquele almoço, ela acabou fazendo naquela ligação. E era o que eu esperava ouvir. Eu também estava afim. Eu achei a proposta excelente. Precisávamos mesmo um do outro. Mas eu fiz questão de salientar que não seria... Mãe, ó, eu também acho, mãe. Eu tô precisando muito da senhora. E de repente a senhora talvez esteja precisando também de mim. Fazemos companhia um pro outro. Mas como a senhora falou, não é definitivo, tá? Não é definitivo. Então eu fiz a mudança, trazendo minhas roupas, mas era pouca coisa. Eu trouxe assim nas malas umas caixas de papelão, coloquei na casa da mamãe, né? E aí eu estava a partir de agora de nova moradia, morando com a minha mãe e aguardando o comunicado de quem? Do Seu Divino, né? E
E agora? Porque agora o disco, se eu trouxer pra cá, vou ter que esconder da minha mãe. Mas será que vai dar certo eu apanhar esse disco? Queria tanto recuperar aquele disco do meu pai. Lógico, minha mãe nem podia sonhar com aquilo. Quando terminei de fazer a mudança lá pra minha mãe, que estava tudo acomodadinho direitinho, eu estava saindo para trabalhar, meu telefone tocou, celular. Era ele, seu Divino. Renato, ô Renato, é seu Divino. Ó, por sorte, a minha sobrinha, ela não tinha costume de fazer ficha. Você acredita, rapaz? Ela não tinha costume de fazer ficha de quem comprava. Eu tinha ensinado ela a fazer assim. Mas às vezes ela me obedecia e às vezes não. Mas por sorte, dessa vez ela fez. Quem comprou o disco, ela já sabe quem é. Dá uma passada aqui na loja, que eu vou te, pelo menos, fornecer. Você vai ficar sabendo, quem sabe, você tá com sorte, você pode recomprar o disco. Eu, como trabalho por conta própria, falei, vou passar lá agora. Passar lá já. Tava interessado, eu queria o disco, que era tão amado pelo papai. Aquele disco, pra mim, ele também tinha uma importância muito grande. Lá, agora dentro da loja do Seu Divino e a sobrinha, ela tava lá, moça, me explicaram que de alguns clientes, eles fazem de fato uma ficha, né? Para comunicá-los de produtos do seu interesse na sebo. E nem sempre a sobrinha fazia isso. Ela falou rindo e levando um pouquinho de bronca do Seu Divino. Mas tinha sido o caso daquela pessoa que havia comprado, ela fez a ficha. Era uma senhora que havia feito uma compra lá na loja, de nome Laurenice. Ela me passou assim a ficha, o nome e o telefone. Então eu agradeci demais a sobrinha, o Seu Divino, e de dentro do carro eu já liguei para a dona Laurenice e expliquei para ela, fui verdadeiro, expliquei para ela aquela situação. Resumi para a Laurenice, que me atendeu, a importância daquele disco para mim. E foi aí que ela me surpreendeu. Ela disse que eu podia passar pela casa dela. Lógico, eu era a parte interessada da posse do disco. Eu queria recuperar o disco. Ela falou, não, tudo bem, eu entendo a tua história. Você pode passar aqui em casa. Pode passar aqui em casa. Não é comum, né? Uma pessoa que não te conhece pedir para você passar na casa dela, mas ela sentiu firmeza em mim. Também eu havia fornecido para ela os meus dados, meu telefone, contei a história envolvendo a minha mãe. Ela viu que eu era de família e de uma boa família. Como parte interessada, fui lá na casa de dona Laurenice, a compradora do disco. Encontrei uma senhora na faixa dos seus 60 anos, um pouquinho mais do que isso, de 60. A dona Laurenice, fina, nossa, mas me recebeu muito bem e muito educada. E ela me explicou. Renato, esse disco aqui, ela tá com o disco na mão. O disco que era do meu pai. Era aquele, datado de 1959. Eu até fiquei emocionado quando eu vi o disco, sabe? E na mão de uma senhora que eu estava acabando de conhecer, a dona Laurenice. Renato, nós estamos aqui, esse disco é uma raridade. Esse disco aqui é uma raridade da vida. Você sabe que, eu já falei, né? Eu sou a Laurenice e eu tenho 4 irmãos. E todos os meus irmãos têm o nome iniciado com L.A. Eu sou Laurenice, eu tenho a Lana, que é outra irmã, Lauro, um irmão, Laila, a outra irmã, e eu tenho Lavínia. Quando essa senhora citou Lavínia, quando ela falou Lavínia, sabe quando você sente isso, Jesus, esse baque aí no coração? Esse Jesus. Sabe quando você sente esse baque no coração? Isso foi o que eu senti.
Eu pensei, não pode ser. Será? Não, não é possível. Não é possível, porque Lavínia, já contei pra vocês, Lavínia era a primeira namorada do meu pai. Mas eu senti o baque no coração e a dona Laurenice, lógico que não percebeu, aquilo era comigo. E ela seguiu com a história. Pois bem, sabe, Renato, a Lavínia, eu coloquei o nome dela por último porque ela era não a mais nova, mas a minha irmã mais velha. E ela morreu muito cedo, a minha irmã. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ela falando, eu falei, ai, eu pensava, ai, será? Será que é a mesma pessoa? Ela falou, a minha irmã, a Lavínia, era mais velha e ela morreu muito cedo. E aí ela disse, ela morreu há 2 dias de completar 19 anos. Pum, no coração de novo. Aí ela mandou essa, como seu namorado era estudante de química, falei, meu pai. Aí não tive mais dúvida. Quando ela falou, como seu namorado, quer dizer, o namorado da Lavínia, era estudante de química, falei, meu pai, não é possível. Não é possível que a vida tenha me colocado aqui. E como aconteceu? Meu Deus do céu. O que é a força do destino? E aquilo, pá, no coração de novo, no meu coração, aquele baque. Como o seu namorado era estudante de química, eu falei, meu pai, não tenho mais dúvida. E teria, aí ela continuou, e ele teria provas na semana do aniversário dela, da Lavínia. Ele resolveu antecipar o presente. O namorado resolveu antecipar o presente. Ele veio até a nossa casa e deu para ela esse disco. Esse disco era a grande raridade daquele ano, de 1959. Eu era ainda uma menina de 10 anos. Mas eu lembro da felicidade da minha irmã. A Lavínia ao receber o presente. Ela não cabia em si, de tão feliz que ela ficou com o disco, com o presente. O namorado dela foi embora no domingo. O aniversário da Lavínia seria na quinta-feira. Mas quando foi na terça, meu tio, de nome Edinardo, ele tinha comprado uma perua chamada jangada. Essa perua não se vê mais, você nem sabe que perua é essa. Chamava-se jangada, Renato. Ela contando, gente, aqui uma pausa, ela contando, e um filme passando pela minha cabeça, porque ela estava falando do meu pai, ela não sabia ainda. Ela contando e eu segurando. Se eu falasse alguma coisa, eu não falava nada. Porque se eu falasse, eu ia desabar a chorar. Eu estava diante da história do meu pai. E aí ela continuou. Quando foi na quinta-feira, na quinta seria o aniversário da Lavínia, mas na terça, meu tio, de nome Edinardo, ele tinha comprado uma perua chamada jangada. Era uma perua da Cinca. Ele estava estreando o carro. Ele veio de viagem da cidade dele até a nossa casa. Tio Edinardo estava empolgado com aquela perua jangada. Ele voltaria naquele dia mesmo para sua cidade, que por coincidência era a mesma cidade onde o namorado da Lavínia estudava, sabe? E a Lavínia, queria fazer uma surpresa para ele. Ela queria fazer uma surpresa. Isso era na terça, 2 dias antes do aniversário dela. Então ela pediu uma carona pro tio Edinardo. Ela queria ir para lá porque ela queria passar o aniversário dela com o namorado. Entendeu? Eu entendi. Eu estava sufocado com a história. Tamanha a emoção. Eu estava sufocado. Aí ela pegou uma carona com o tio Edinardo. E lamentavelmente, Renato,
um acidente aconteceu. Meu tio não tinha muita experiência como motorista. E ele perdeu a direção da jangada. Era uma perua. E numa curva, o carro... Ele perdeu a direção, ele perdeu o controle. Deu uma rabanada. Eu não entendo muito de carro, sabe? Mas o pessoal dizia que pelo tamanho dela, ela era uma perua, era comprida. Diz que a traseira dela era leve. Eu não sei explicar. Mas a turma que conhece carro falou que a traseira da jangada era leve. E ela deu uma rabanada e ele perdeu totalmente a direção e desceu uma ribanceira e capotou. Naquele tempo, não se usava cinto de segurança. A Lavínia foi, coitada, tirada para fora do veículo e morreu. Quebrou o pescoço. Renato, foi uma tragédia. A minha família inteira, Renato, ficou abalada. Imagina, ela ia fazer 19 anos. Mas mesmo assim, todos comentavam que mais chocado do que o namorado da Lavínia, ninguém ficou, sabe? Ninguém ficou. Diz que nem minha mãe ficou tão chocada quanto ele ficou. Pra você ter uma ideia, o namorado da Lavínia, ele abandonou a faculdade, aquele resto de ano. Ele trancou matrícula na faculdade. Ele não teve mais condição de estudar, de tanto que ele amava minha irmã, a Lavínia. Tanto que ele amava. Ele continuou visitando a nossa casa. Até o dia que ele pediu para os meus pais que ele queria levar com ele o disco que ele havia dado de presente para a Lavínia. Ele comentou que guardaria aquele disco para sempre. Que nunca ele iria esquecer aquele disco. Aquele disco ia ser guardado para sempre com ele. Um tesouro, como se fosse um tesouro. Ele ia guardar com ele. E ele estava tão triste que os meus pais, óbvio, não negaram o pedido a ele. Isso tudo eles conversaram à mesa que ficava na copa. E eu era menina, Renato, eu tinha 10 anos. Eu escutei tudo. E a gente não esquece, né? Quando a gente é criança. Hoje, se uma coisa acontece comigo agora, daqui a pouquinho eu não sei mais. Mas quando eu tinha 10 anos, eu guardei tudo aquilo na mente, no coração. Eu me lembro que eu corri até o quarto onde a Lavínia guardava o disco. E eu, sabedora que o disco iria embora, eu peguei uma caneta e eu desenhei no miolo do disco, no selo, né? Que a gente chama selo do disco. O miolo do disco, do vinil, é o selo. Eu desenhei um coração. Um coração desenhei com a caneta. Significava que era o meu coração. E em seguida eu guardei o disco no mesmo lugar. Até que o namorado da Lavínia, ele ia embora. E aí o disco teve que ser apanhado para que ele levasse com ele. Foi até a minha mãe que foi buscar. Aquela foi a última vez que eu vi o LP. Isso, 1959. Faz tempo. Mas eu nunca o esqueci. Nunca. O tempo correu. O tempo passou. E agora, 2010. Nós estamos no ano de 2010. 51 anos depois, Renato. 51 anos depois. Ao longo desse período todo, eu ganhei um hábito que sempre que eu podia eu passava em todas as lojas de antiguidade, sebos. E eu procurava livro, eu adoro livro.
e procurava principalmente um disco. Eu não queria aquele disco, mas um igual àquele. Entendeu? Eu queria um que fosse igual àquele. Porque eles chamam de disco de montagem quando tem uma determinada música. Essa música ela pode ser remontada noutros discos, mas eu queria o original. Eu queria aquele disco. Não precisava ser aquele, mas eu queria o original. E eu nunca encontrava. Eu nunca encontrava The Platters, aquele disco. As músicas sim, mas em discos diferentes. Não era aquilo, eu não queria aquilo. Eram discos montados. Mas eu queria um LP igual aquele, com a mesma capa, sabe? Eu queria. Até que um dia, passando em frente à loja do Cio Divino, eu já era cliente, especialmente comprando livros lá. Eu amo livro. Ainda mais esses livros que são antigos. Eu adoro. Eu vi ele descarregando uma perua, uma Kombi, cheia, estava lotada de discos assim. E eu brinquei. Será que no meio desses aí tem o meu disco do The Platters? E ele respondeu: Laurenice, vale a pena depois você dar uma olhada, viu? Porque nessa carga aí tem de tudo. Eu tô trazendo de tudo. Depois você passa aqui para dar uma olhada. Passaram-se um dia, 2, acho que 3 dias depois. Eu estava lá, na loja, olhando os discos e a remessa recém-chegada que veio naquela perua. E de repente, Renato, olha, eu vou fazer questão de... desculpa, deixa eu pegar aqui. Só um minuto. De repente, olha aqui. Eu me deparo com isso. Esse disco. E eu tô achando que era um disco igual aquele. E eu já tava contente demais, né? Eu tava contente demais. Aí eu peguei e puxei o vinil. Tirei o vinil de dentro. E quando eu olhei, Renato, o miolo do disco, o selo, eu vi um coração desenhado. Seria muita coincidência se uma outra pessoa tivesse feito isso. Era o meu coração, era aquele. Só podia ser. Foi assim que eu fiz. Você acredita que eu reencontrei aquele disco, Renato? Eu reencontrei aquele disco, Renato. Desculpa, eu tô chorando. Eu reencontrei aquele disco. Olha o coração aqui, ó, no selo. Dá uma olhada. Você tá chorando também, Renato? Desculpa. Eu também tô chorando. Eu tô vendo. Seu coração. Você acha? 51 anos depois, eu encontrei o disco. Eu não paro de chorar desde que esse disco chegou em casa. Eu sabia que eu estava diante de um milagre. Como era possível reencontrar um disco depois de 51 anos? Eu queria saber de quem o Seu Divino tinha comprado esse disco. Me disseram que de Dona Wanda, mas ninguém conhecia, quer dizer, eu não conhecia. Eu nunca tinha escutado falar da Dona Wanda. No entanto, alguma coisa me dizia, aqui no íntimo, que eu iria ainda um dia descobrir como é que esse disco foi parar com essa Dona Wanda. Foi quando você me telefonou, Renato. Não sei se você percebeu que a minha voz ficou embargada na hora. Percebi sim.
Dona Laurenice, eu percebi tudo. Renata, desculpe, estou fazendo você chorar. Você é sensível. Eu estou vendo quando você está emocionado nesse momento. Mas eu vou te falar o nome. Eu também não esqueço o nome do namorado da Lavínia. Armando. Quando ela pronunciou o nome, em verdade, não era preciso que ela dissesse. Não precisava ela falar mais nada. Toda a história estava amarrada e confirmada. Eu apenas pedi licença. Posso dar um abraço na senhora? Lógico. Pode? Oh, Dona Laurenice. Dona Laurenice, nós estamos diante de um milagre mesmo. Você não acha? Um milagre, né? É verdade, Dona Laurenice. É verdade. O meu objetivo principal era comprar o disco de volta. Mas agora eu já pensava completamente diferente. Via que o disco, ele estava na mão da pessoa certa. Da pessoa, a única do mundo que talvez merecesse ainda ser dona daquele disco. Mais do que eu. Dona Laurenice merecia aquele disco. Mas a história não iria terminar aí. Ficamos amigos. E na nossa amizade, eu ainda conheci Ângela, a filha de Dona Laurenice, que à época tinha 37 anos, quase a minha idade de 40. Ela também vinha de um casamento desfeito e tinha um menino de 10 anos. De início, ficamos amigos, mas logo descobrimos que havia muito mais do que amizade entre nós dois, apaixonados um pelo outro. Em maio de 2011, nós nos casamos. Completamos 10 anos juntos desde o ano passado, em maio do ano passado. Nossos filhos se tornaram os bons amigos, os melhores amigos, se querem muito bem. A minha mãe, de início, não aceitou muito bem, mas a Ângela soube como conquistá-la. E hoje são bastante amigas. Hoje, Dona Laurenice e minha mãe são inseparáveis. E o mais incrível é que elas têm a mesma idade. As duas têm a mesma idade. Estão, na verdade, inclusive, no dia que eu estou descrevendo, viajando. Estão juntas. Foram numa excursão. Terminada a pandemia, voltaram a fazer essas excursões para o pessoal da terceira idade, e sempre que essas excursões acontecem, para essa turma, um grupo de amigas, elas viajam juntas, estão viajando. Mas há um detalhe que eu não contei, que foi quando eu revelei para a Dona Laurenice que a história que ela estava contando era a do meu pai. Eu não contei, não coloquei aqui. Foi exatamente naquele mesmo dia. Depois que eu estava abraçado com ela, ela comigo. E ela até ali entendendo que era a minha sensibilidade, a minha lágrima, era de saber da história dela. Mas quando eu revelei para ela que o Armando, de quem ela falava, era meu falecido pai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ela ficou boquiaberta. Ela ficou tão tocada. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Então ela se ajoelhou diante de uma imagem, começou a rezar e agradecer, porque para ela aquilo era um milagre de Nossa Senhora. Me fez
ir com ela numa igreja de Nossa Senhora que havia próximo à casa dela. Falou: olha, independente da sua fé, se você for católico, você reza. Se não for católico, só entra comigo. Mas eu preciso agradecer. Eu não podia nunca negar isso àquela senhora. Fomos juntos à igreja. Eu fiz a oração da Ave Maria com ela, de mãos dadas. Porque não havia como entender aquele nosso encontro que não fosse através de um milagre. Eu não sei de que forma você entende isso. Você que está ouvindo, você que está acompanhando a minha história. Mas nós entendemos que aquilo só podia ser um milagre. Através de um disco, a gente ter se conhecido da forma como se conheceu. A história acabou sendo contada dessa forma. E foi nesse dia que, eu já disse, o negócio era meu próprio. Eu nem fui trabalhar, eu pedi ao pessoal que contribui, colabora comigo, meus funcionários, tocassem a vida. Porque nesse dia, ela fez questão que eu ficasse lá na casa dela. Ela me perguntou se eu podia. E ela acabou preparando o que a gente... Não, ela tinha lá umas pessoas que ajudavam. Não foi só por ela, mas ela acabou preparando algo pra gente comer. E foi nesse mesmo dia que ela chamou a família, todo mundo da família. Inclusive, no meio dessas pessoas, ela chamou a Ângela, a sua filha. A Ângela. Foi aí que eu conheci aquela que iria se tornar minha mulher. Ângela, na época com 37 anos. Foi aí que eu conheci aquela que seria a minha mulher. Gente, para pensar na minha história. Para pensar em tudo o que aconteceu e da forma como aconteceu. Imagina o meu pai na outra vida, como ele deve ter ficado. Imagina a Lavínia na outra vida, como deve ter ficado. Imagine como ficou a Laurenice, a dona Laurenice, e como eu fiquei. Foi algo extraordinário. E era exatamente isso que eu queria contar para vocês hoje. Quero que você mande o teu comentário a partir de agora aqui por esse canal. Quero que você dê o teu joinha, muito importante, se inscreva no canal. E se sobrar tempo para você, sobrou? Manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa, que ele bem o merece.